Eu sou o Lucas, esse é o nosso canal, Efésios 6. Vocês estão bem? A gente tá bem, né? Porque hoje é dia de vídeo, né, Alisson? É isso aí. O tema de hoje é livre-arbítrio. E aí, Alisson, existe ou não existe? Não existe. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right? Fechou. Boa! Então, pra gente começar, né? Hoje o vídeo é Lucas e os Brothers. Eu tô aqui com o meu brother Alisson. Se apresenta um pouco aí, Alisson. Isso aí, eu sou o Alisson. Eu conheci o Lucas faz um tempo já. A gente se conheceu na linha da Visat, porque eu trabalho como cobrador na Visat e ele me convidou para fazer parte aí desse quadro no canal dele. Show de bola. E aí, a gente também faz teologia junto, né? E o que nós vamos trazer hoje é livre-arbítrio. E aí, Alisson, fale pra nós um pouco sobre o livre-arbítrio. Essa questão do livre-arbítrio ela é um tema muito polêmico e geralmente as pessoas tratam isso de uma maneira muito isolada, assim, temos ou não temos, como a gente brincou no começo do vídeo. Sim. Mas se a gente tomar o livre-arbítrio como uma coisa muito específica e não olhar à luz de um quadro maior, a gente vai acabar caindo muito nas polarizações, né? Isso não é muito legal na teologia. A gente tem que entender bem a essência do homem, né? Como que o homem está diante de Deus depois do pecado. Para aí sim a gente entrar na questão do livre-arbítrio, se a gente possui ou não, se a gente... biblicamente, o que a Bíblia nos apresenta, a condição do homem diante de Deus. Sim. Sabe que eu nunca me pensei nessa perspectiva de livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, porque nunca entendi muito bem isso, mas depois que eu comecei a estudar e a entender sobre isso, eu percebi algumas coisas que as pessoas se confundem, tipo, eu escolhi a Deus. Eu escolhi a Deus. Só que se a gente for ver a luz da Bíblia, ninguém se achega a Deus. Deus que se achega até as pessoas. Exatamente. Isso me lembra de um versículo ali em Romanos 3, que Paulo fala a respeito dessa questão da condição do homem. Paulo ele cita o Salmo 14 para falar da condição do homem diante de Deus. Qual que é a condição do homem de Deus? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então essa é a condição do homem no pecado. Em Efésios 2:1 também Paulo diz: Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Essa é a condição diante do homem. O homem não tem como buscar Deus se Deus não se achegar a ele primeiro. Isso é bem interessante também. Porque também entra aquela questão, né, de que nós teríamos o livre-arbítrio se a gente fosse santo. Se nós tivéssemos uma natureza santa, tipo, eu sou santo, eu não tenho pecado, aí eu me achego a Deus ou eu me achego às práticas carnais. Eu sou uma pessoa pura, independente, né? Exatamente, Eu não tenho influência. nós não somos puros. Depois da queda do homem, não teve nenhum homem que foi puro. Todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado, né? Não há nenhum ponto, né? Mas tem uma outra questão também, Lucas, a respeito do livre-arbítrio. Às vezes as pessoas elas leem a Bíblia de uma maneira muito corrida e acabam não deixando passar algumas palavras importantes. Por exemplo, ali em Efésios, também na carta de Paulo aos Efésios, no versículo 1 e no capítulo 1, no versículo 4, fala a palavra predestinação, né? Essa é uma doutrina também que é muito polêmica. Realmente, quando a gente fala de predestinação, as pessoas, não, porque Deus seria mal, seria o autor do mal. Mas é uma palavra que existe na Bíblia, não tem como a gente arrancar ela do texto bíblico. Então, por a gente passar por cima dessas palavras importantes, a gente acaba não entendendo outras doutrinas à luz da palavra de Deus. Então, eu creio que pelo simples fato de existir a palavra predestinação na Bíblia, isso já exclui a ideia de um livre-arbítrio. Porque assim, a gente já foi previamente por Deus predestinado para tudo aquilo que vai acontecer. Mas, se a gente for olhar dessa perspectiva, não tem como encaixar um livre-arbítrio, uma agência livre. Por exemplo, o Lucas, se puder fazer um favor, tem Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Vai falar bem a respeito dessa questão da predestinação, da responsabilidade humana, que é muito importante também para nós entendermos a questão do livre-arbítrio. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Pronto. O versículo 27, ele enfatiza a responsabilidade humana. Porque ali, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. As pessoas fizeram um complô, os fariseus fizeram um complô para matar Jesus. Eles tiveram responsabilidade nisso e eles arquitetaram isso no íntimo deles, no coração deles. E não somente isso,
ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, e com os gentios e gente de Israel. Então as pessoas têm uma responsabilidade em cima dos atos maus também. Só que agora vou chamar a atenção para vocês de um ponto. Pode ler, por favor, Lucas, o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, essas pessoas elas foram responsáveis por ter matado Jesus, mas mesmo assim o versículo 28 diz que elas fizeram tudo o que o propósito de Deus havia predeterminado. Então, as pessoas foram responsáveis e mesmo assim Deus usou essa responsabilidade delas em atos maus para matar o filho dele, para que o propósito da redenção fosse consumado. Então nós vemos aí uma responsabilidade humana e a predestinação. Elas andam juntas, mas a gente não consegue harmonizar isso com o nosso raciocínio. Era para existir uma espécie de versículo 27,5 para nós entender a relação do 27 com o 28. Então a gente tem que adotar as duas doutrinas de uma maneira que a gente possa compreender o texto bíblico, a vontade de Deus. Nós temos liberdade? Sim, nós temos liberdade. Mas essa liberdade é uma liberdade livre? Aí fica difícil da gente aceitar, né? Porque a gente vê que Deus predestina tudo, está tudo na mão de Deus, e isso a gente não consegue conceber como que se harmoniza com a responsabilidade humana. Sim, outra coisa bem interessante nessa questão do espírito, porque da questão do livre-arbítrio, da questão de escolhas, porque se a gente for ver, até tem um esquema bem legal ali em Gálatas, é Gálatas 5, e daí fala dos frutos da carne e dos frutos do espírito. Exatamente. Se tu está condicionado aos frutos da tua carne, o que vai acontecer? Vai acontecer tudo o que diz lá, prostituição, lascívia, facções, desavenças, fofocas, e os frutos do espírito vão ser o quê? Paz, alegria, longanimidade, fidelidade, Exatamente. Mansidão e domínio próprio. Não seria um fruto do Espírito, seria um fruto meu, né? Se eu tivesse... Seria um fruto meu, tipo, eu estaria tirando as funções do Espírito Santo. Exatamente. Então, esse é um grande assunto, é um assunto muito polêmico, que as pessoas, às vezes, desculpa a palavra, viajam nessas ideias de, tipo, eu escolho a Deus. Eu escolhi servir Essa a questão Deus. do eu escolhi a Deus, tem um versículo que me ocorre na cabeça agora, que o próprio Jesus, enfrentando um público que não cria nele, de judeus, vós não credes em mim, ele mesmo disse isso, ali em João 6,44, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem que pode vir a Deus se não for Deus que o trouxer essa pessoa? Se não for o Espírito Santo que tocar nessa pessoa? E aí, a ideia, essa é a questão. A pessoa vem, por que a pessoa vem? Porque o Espírito Santo já convenceu. Toda vez que a gente prega, Luz, quando tu prega, tu não pergunta pra pessoa, não, quando o Espírito Santo tocar naquela pessoa. Então, por que o Espírito Santo tem que tocar nessa pessoa? Porque ela está endurecida pelo pecado. Onde está o livre-arbítrio dessa pessoa? Também tem uma questão, assim, gritante, assim, que é muito claro isso, que a gente não tem escolha. É o que Deus faz com o faraó quando livra o povo do Egito. E Exatamente. Deus endureceu o coração de faraó Exatamente. insistentemente até que o povo fosse livre. É isso aí. Então, muitas vezes no nosso evangelismo, a gente começa a persuadir a pessoa, não, aceita Jesus, tu vai ver que tua vida vai mudar. Claro, a gente conhece, a gente sabe que Jesus transforma vidas, só que a gente enfatiza muito na decisão da pessoa. Não, tu tem que tomar uma decisão hoje. Não é assim, porque se o Espírito Santo não tocou nessa pessoa, isso pode produzir uma conversão falsa. Exatamente. Vai trazer joio para dentro da igreja. É isso E isso que não é o acontece. objetivo. O objetivo é tu acompanhar aquela pessoa na caminhada cristã. Essa pessoa vai ter um estudo bíblico. E com o tempo, conforme Jesus diz que a gente conhece uma árvore pelo fruto, então a gente vai ver o fruto dessa pessoa. Essa pessoa vai frutificar e a gente vai ver que verdadeiramente ela se converteu através do fruto que ela produz. Até tem, isso é a minha experiência. Eu me perguntava, sabe, e até conversei diversas vezes com a Alana, quando tu aceitou Jesus? Eu ficava, tipo, que tem todo aquele ritual, né? Quem aqui aceita Jesus, vem até aqui. Nunca aconteceu isso. Tipo, eu fui pra igreja através da Alana e, tipo, eu nunca fui lá na frente dizendo, eu quero aceitar Jesus. No meu tempo, geralmente eles, na igreja que eu frequentava, eles faziam um apelo e todo culto tinha um apelo, né? Aí todo mundo que se sentia tocado pela palavra ia lá na frente. Só que o que eu enxergava bastante? Tinha esse apelo, as pessoas se convertiam, entre aspas, só que na segunda-feira, as pessoas que foram lá na frente, inclusive pessoas cristãs,
elas iam lá na frente e na segunda-feira já estavam fazendo coisa errada. A gente via isso daí. É. Claro, aí entra aquela questão lá, não julgueis para que não sejais julgados. Só que nessa questão, esse texto não se aplica para esse tipo de coisa. Por causa que não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira que medires, vos medirão. Só que se eu não cometo o mesmo pecado que essa pessoa, eu posso julgar ela. Jesus não condena que a gente não possa julgar uma pessoa, as atitudes dela pecaminosas. Porque na sequência desse texto, que é ali em Mateus 7, se eu não me engano, se não me falha a memória, Mateus 7:1, ele diz na sequência do texto que a gente tem que tirar a trave do nosso olho para que a gente possa enxergar o cisco que está no olho do irmão. Então, se não pudesse julgar, Jesus não teria dito isso. Ele não poderia dizer para nós tirar a nossa trave para poder tirar o cisco do olho do irmão. Então, essa é a questão. Então, esse é um cuidado muito grande que nós devemos tomar, que você que está nos assistindo deve tomar também. Não tem essa questão de tipo, eu escolhi a Deus, é Deus que te escolheu. Se você tem um chamado, você está sendo chamado, Deus que te chama para perto dele, não você quis Deus. Porque a nossa natureza é clara, a nossa natureza ela não quer Deus. Exatamente. E como ele falou do evangelismo, para nós entender que o trabalho é totalmente do Espírito Santo, parece que fica mais gostoso assim de evangelizar, porque a gente sabe que está tudo nas mãos de Deus. A gente tem aquela certeza de que a Exatamente. palavra vai fazer efeito eficazmente. Né? Exatamente. Deixa o evangelismo mais vivo, sabe? Mais bonito e mais interessante saber que é tudo pela soberania e bondade de Deus. E isso nos motiva, inclusive, a pregar o Evangelho. Jesus mandou a gente ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, né? Então, isso nos motiva a pregar o Evangelho. Porque não depende da nossa ação, da nossa persuasão, né, Lucas? Então, depende simplesmente de nós pregar o Evangelho. Porque a gente sabe que a palavra vai fazer efeito. Vai. Deus vai tocar no coração daquele que Ele escolheu. Então, não há muito para onde a gente fugir. Não há essa questão, por exemplo, se eu enfatizasse muito o livre-arbítrio, eu ia persuadir essa pessoa para ela tomar uma decisão por Deus, porque seria a melhor decisão do mundo dela. Exatamente. Né? Então, mas é uma obra soberana de Deus e a Bíblia apresenta isso pra gente. E fica bem claro, né? Meu brother, tem algum aviso, algum recado para os nossos inscritos aí? Isso aí. Bom, eu recomendo vocês a estudarem mais a respeito da teologia reformada. Eu sou um jovem que estuda há bastante tempo já a teologia reformada. E é uma teologia assim que, digamos que ela tem lacunas, toda teologia ela tem lacunas, mas é a que menos traz problemas a respeito de Deus. É a que mais enfatiza a soberania de Deus. Embora a gente receba acusações, geralmente, de que Deus é o autor do mal, e a gente sabe pela palavra do Senhor que isso é uma blasfêmia. Nunca a gente vai atribuir ao mal, ao nosso bom Deus. Mas estudem teologia, estudem todos os pontos de vista, não só a respeito daquilo que tu crê, não dogmatizem as crenças de vocês. É verdade. É sempre bom a gente ter humildade para poder aprender. Eu era arminiano, eu fui 18 anos da Assembleia de Deus, e eu comecei a estudar a teologia reformada e eu revi todos os meus conceitos. Eu me desprendi da teologia que eu havia aprendido antes. Inclusive, aqui um testemunho pessoal, eu tinha um problema a respeito do batismo infantil. A igreja que eu estou agora, ela pratica o batismo infantil. E eu tinha muito preconceito. Eu bati o pé, quem crer e for batizado. Mas aí eu comecei a estudar, eu entendi qual que é o significado da relação da circuncisão com o batismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a gente não dogmatizar tudo aquilo que a gente aprende. Para a gente se desprender dos nossos pressupostos, para a gente poder aprender e crescer na palavra de Deus. Claro, você pode não concordar, tudo bem, você tem o seu ponto de vista, mas busque informações. Aí, nesse sentido, será melhor para você. Você vai crescer espiritualmente. Sim, né, Lucas? E é muito bom estudar, tá louco? Estudar é muito bom, e estudar todos os pontos, até porque a gente tem que entender as linhas das pessoas, e tá aberto, a gente tem acesso, isso é maravilhoso a gente poder estudar. Então, eu acho que sempre a gente tentar refutar alguma linha de pensamento, nós devemos conhecê-la e realmente ver o que ela quer mostrar e o que ela quer passar. E é isso que acontece com as pessoas hoje. As pessoas, elas não estudam e não se aprofundam, elas conhecem o básico de alguma coisa e aí elas saem. Até tem um vídeo de um outro canal conhecido, que é o Teologueiras, que ele fala, é o Reformodinho. Isso. Reformodinho, que acontece? As pessoas começam a aprender e começam a querer machucar todo mundo. Eu sei disso, eu sei daquilo. E não é isso. A gente tem que, primeiramente, realmente buscar a Deus, e aí através de Deus,
tu estudar as outras coisas. Exatamente, até porque nem todo mundo vai concordar com a tua visão. E a Sim. gente tem que ter amor para poder explicar por quê, o que o motivo da nossa fé, né? Ali, 1 Pedro 3,15, se não me falha a memória, 3,15, acho que é a referência. Pedro diz que a gente tem que estar sempre prontos, preparados para responder à razão da vossa esperança. Em algumas outras traduções, a razão da nossa fé. Sim. Então, uma pessoa chega assim e te pergunta com toda a humildade, eu não concordo, assim. Você tem que estar preparado para dizer para ela por que tu crê daquele Sim. jeito. Exatamente. Aí até as pessoas falam, mas isso cria divisão na igreja. Não, isso eu acho que cria divisão para pessoas que não sabem conversar. Porque tem muita gente que diz, eu não vou debater com tal pessoa. Não, debates são, como é que se fala? São saudáveis para o nosso crescimento espiritual. Porque aí a gente sana dúvidas, a gente tira dúvidas, a gente conclui uma dúvida da pessoa, ajuda a pessoa no que ela não sabe, e debates são importantes. Então estude, debate e seja sim amigo de pessoas que tenham pensamentos opostos dos seus, para que daí você possa conversar e mostrar que isso não cria uma divisão. Exatamente. Então, o intuito deste vídeo de hoje era que você estude a palavra de Deus e estude as outras linhas de interpretações, porque antes de você refutar a ideia que alguém aderiu, você primeiro precisa ter base, e a sua base é a palavra de Deus. E se você acredita em arminianismo, calvinismo, pelagianismo, Pelagianismo não. seu critério. Pelagianismo não, pelagianismo é heresia. Tem gente que vai ter gente que acredita. Pelagianismo é heresia, não dão ouvido pra ele. Pelagianismo não, tá bom? Brincadeira. Tá? Mas então, estude a história da Reforma, estude a história da igreja, é muito bom, tem uns conteúdos muito bons. E aí, depois que você estudou, tá? Aí você tem um pilar e terá argumentos para defender a sua crença, porque também não adianta refutar se tu não sabe, né, argumentar a sua crença, né? Então, estude, porque estudar é bom, estudar não mata, estudar é bom e te deixa inteligente e uma pessoa bem abençoada também, tá? Que Deus te abençoe. Valeu, mano. Deus abençoe, muito obrigado. Que isso, cara? Imagina. Que Deus abençoe. Galera, curte, compartilha e se inscreve e manda pro maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe, valeu, bye bye, gente. Abraço. Foi!